Estamos no ar com mais um quadro Vozes do Município por aqui pela Rádio Imigrantes FM. Como vim falando ao longo dessa semana, trazemos novidades. Pois é, estou aqui no ar junto com vocês, mas está diferente as imagens. Quem vai no YouTube encontra imagens diferenciadas, então, nesta semana. Depois conta aí pra gente o que você achou. E, tradicionalmente, já iniciamos, então, o nosso quadro falando aí a nossa tradicional pergunta. E indago e apresento o meu convidado. Estamos aqui com o Iraci Scarabelotti. Boa tarde, seu Iraci. Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui, ser entrevistada por você. Então, como sempre usamos aqui o nosso formato, quem é o Iraci pelo Iraci? Iraci, um moço que nasceu em Boa Vista Grande, hoje São Peregrino, filho de Pedro Scarabelotti, agricultor, e a mãe Miquelina Sequinel Scarabelotti, agricultora também, do lar, e professora do interior. Minha mãe gostava tanto da aula que ela dava aula de graça para os adultos lá, porque não tinha escola naquela época, né? E tu perguntou o que eu nasci em 1º de janeiro do longínquo ano de 1937. Uma história longa e marcada aí por muita identidade cultural, né? E, inclusive, a sua história vai se ligando com outras histórias, porque aí podemos dizer que você esteve aí na sementinha do cooperativismo, das ações em conjunto da nossa região, que diz aí tem raízes lá com a fundação do sindicato. Acontece o seguinte, em 52 inauguramos, né, o Grupo Escolar Jorge Schultz, e naquele tempo começou o curso normal regional, né? Era considerado quase uma faculdade, né? Era 4 anos, né? E eu tive o prazer de me formar nesse curso, né? Então, era praticamente o único filho de agricultor que tinha esse curso. Era um nível meio alto para a época, né? E surgiu que aqui a nossa economia, naquele tempo, era na era da banha, né? Então, era muito animais, suíno, aves e coisas. E precisava de um vacinador para fazer vacina, seria tipo um veterinário prático. Eu, como fui criado no meio dos animais e gostava muito, por ter esse curso, eu fui convidado para fazer um estágio de 3 ou 4 meses, né, lá em Florianópolis, onde eu aprendi mais alguma coisa sobre lidar com animais, né? Então, eu vim aqui depois, em seguida, como era um cara conhecido aqui, já, eu fui convidado também para fazer um estágio rápido em São Paulo para a fundação dos sindicatos rurais aqui no Turvo. Isso em 1964, no começo de 64, na era que os militares tomaram conta ali. Bom, então eu fui lá e aprendi alguma coisa e vim aqui, fundei o sindicato e fui eleito o primeiro presidente do sindicato de Turvo. E além de ser aí presidente e ter esse trabalho na fundação do sindicato, também a própria cooperativa também teve aí a atuação do senhor. Acontece o seguinte, a turma, quem tomou a iniciativa de fundar a cooperativa, de organizar a cooperativa, foi o sindicato, não foi o povo, assim, foi sim os sócios do sindicato, né? Isso no fim do ano de 64, em seguida, né? Porque aquele tempo eles queriam que o sindicato tivesse alguma coisa de economia para cooperativa, alguma coisa fazer para poder vender melhor os produtos dele, né? Porque o sindicato naquele tempo conseguiu, voltando atrás um pouco, conseguiu segurar aqui um retorno do Fundo Rural. O Fundo Rural era 0,5% que o agricultor pagava
federal, não sei o que era lá, né? E a gente conseguiu trazer para o Turvo. E para quê? Então foi designado, foi alocado essa verba no Hospital São Sebastião para pagar parte do parto das mulheres dos agricultores. Foi um passo bom. E depois, então, achava que tinha que fundar a cooperativa, né? Porque aquilo era pouco. Então, começamos na cooperativa. O que é que aconteceu? Foi 20 de dezembro de 1964, me elegeram presidente da cooperativa. Fiquei 7 anos aí. Tempo difícil, né? Pouca prática. E assim foi adiante. E sempre me lidei no meio rural. Então, eu conheço bem o meio rural, a economia, as economias do município, né? A era disso, a era do milho, a gente conhece um pouco disso. E entre essas eras e o trabalho com a agricultura, o meio rural, também o senhor aí teve uma passagem com a questão de tropeirismo, né? Não, isso aí quando eu era pequeno. Acontece o seguinte, tudo tem um relacionamento. Antigamente aqui, tivemos como dizer, a era da banha. Não tinha a soja, o azeite que tem hoje, né? Azeite não, óleo, porque o azeite é só de azeitona, né? Então não tinha óleo. Tinha lá, de vez em quando comprava um litro de óleo para fazer remédio, né? Então a banha, a economia do município relacionava com a banha do porco rústico, que tinha bastante banha. Hoje é o contrário, que era o porco tipo carne, né? Que tem pouca banha, né? Então a gente fazia o quê? Engordava os porcos daqui, lá na minha gente, né? Lá em São Peregrino, 70, 80 porcos criados no mato, né? E com pouco trato. E depois, mais tarde, a gente ia na serra, comprava mais 70, 80, fazia 2 engordas. E tratava aqui com batata doce. Batata doce e aipim, só. Naquele tempo. Então, ficava 3 meses no chiqueiro, quanto mais gordo era melhor. Né? E, seu Iraci, até uma curiosidade aí sobre a sua visão, porque a sua história aí está ligada com a construção do coletivo de muitas pessoas, né? Trabalho com sindicato, cooperativismo, uma pessoa ajudando a outra, e você tem muita paixão aí pela história, pela tradição, pela cultura. Acredita que isso seja dessa união para fazer a construção do que a gente vive hoje? É uma questão de época, das pessoas? Qual é a sua visão? Hoje acha que ainda a gente consegue manter essa união, essa construção e avanço coletivo? Tá difícil, né? Porque antigamente a turma levava a sério, tinha orgulho do que ele fazia, ajudar a fazer um próprio sindicato, cooperativa e outra coisa. Hoje, a próprio futebol não existe mais praticamente, porque antigamente tinha time de futebol por tudo, tinha, sei lá, associações de tudo quanto é jeito. Hoje está tão difícil, né? Não aparece mais. Por exemplo, time de futebol existe um lá, né? Antigamente cada localidade tinha time de futebol. Então está muito difícil esse negócio de associação. Acaba sendo mais individual, né? E falando de coletivo, futebol, o senhor também aí curtiu bastante, gosta de futebol, jogou. Como é que é essa história aí ligada ao esporte? Eu gosto e tive muita sorte, tinha muita, digo assim, jeito para jogar futebol, né? Não foi um Newton Santos, mas jogava mais ou menos. Então, inclusive, eu fiquei 4 meses em Araranguá jogando como profissional lá, uma vez que entraram no campeonato catarinense ali, 2 times de Araranguá, a gente jogou lá. E eu estava pronto para ir jogar em Florianópolis, que eu tinha um primo lá que era do Exército, e era metido lá no futebol e queria que eu fosse. Mas aí deu questão de saúde, que tu sabe qual é, né? Eu fui obrigado a desistir. Eu desisti de jogar futebol com 21 anos. Aí eu virei técnico aqui desse time amador, que era muito bom, e técnico, e sei lá, juiz de futebol aqui, não apanhei, graças a Deus. Né? Sorte. Isso aí é a vida, assim. Aí eu coordenei aqui também o cursilho de cristandade.
tudo isso. Também atuou aí junto com a questão do Mobral também, não foi? Aqui no Turvo pouca gente sabe o que é esse Mobral, né? Tem pouca gente. Isso, explica aí para os nossos ouvintes que não conhecem o que é o Os, Mobral. os militares, naquele tempo, eles fizeram alfabetização de idosos. E no interior, o que tinha de gente que não sabia nem ler, escrever, nada. Então, veio essa ideia. Então, aqui o Lions Clube, o presidente aqui ficou o senhor Ronaldo Greck, aqui no Turvo. Mas o Lions Clube, né, assumiu a incumbência de coordenar. E dentro do Lions Clube caiu para mim ser o coordenador, né? Então a gente trabalhava, ia de noite, porque geralmente era de noite, né? Primeira coisa, achar as professoras antigas que quisessem dar aula, né? E depois chegava nas escolas, naquele tempo não tinha luz, né? Aí o que a gente fazia? O Laios dava um liquinho daquilo, né? Pendurava e quebrava o galho ali. Aí depois chegava lá, tinha essas velhotas, o velhote, que tinha problema de visão. E agora? Aí nós fomos no seu Rubens, né? Bom que tinha joalheria e coisa, e pegava uma caixa cheia de óculos e levava assim. E fazia o teste. Dá para ler com isso aqui? O cara, tá bom, então fica com ele. O Laios pagava. Já se tornou 2 projetos em um, né? Mas foi muito interessante aquilo. Visão e aprender a ler. Ajudamos muito. E sobre ajudar e esse momento aí com a escola, além de ajudar as pessoas de mais idade a aprender a ler e escrever pelo Mobral, também teve palestras nas escolas. Foi com os jovens, com as crianças? Eu fiz também, eu fazia palestras, né, sobre a italianidade, sobre a história da imigração, para alunos já de uma certa idade, né? Chamava-se o amigo da escola. Tudo, fui meleiro, fiquei uma semana lá fazendo. Era palestra de 2 horas, né? Então, fiquei uma semana lá fazendo lá, todos os alunos lá, no Timbé, no seminário, e para cá e para lá. E nessas histórias e andanças e contribuição com a comunidade, o senhor até citou, mas é um capítulo à parte, né? O momento aí de atuação junto ao Lions. Bom, o Lions Clube aqui tem 60 e foi fundado em 64, já tem 61 anos, né? E eu entrei um ano depois. Né? Eu vou fazer esse ano, já fiz, né, até 60 anos de Lions, né? E nesses 60 anos de Lions, eu vou receber agora como é que diz? O título? O título como é que é? Uma honraria? É uma honraria, né? Internacional do Lions Clube. Eu vou receber, certo, um dia desse aí. Fazer uma festa. Está convidada, tu como jornalista, vai lá. Com certeza estarei lá e mais colegas nossos aqui da rádio também estarão prestigiando essa história. Que já recebeu aqui no Turvo, mas é um título honroso mesmo. E o senhor também é sempre muito atuante. Comendador, sou comendador. Melvin Jones, agora que me lembrei. Melvin Jones foi o fundador do Lions Clube Internacional, um americano de Chicago. Uma honraria, com certeza, que traz orgulho ali, porque nesses 60 anos de história não foi só participando para colocar o nome, mas ajudando e participando das atividades. Eu gosto sempre disso. Que não me dê prejuízo, eu ajudo. E, inclusive, há 3 anos, recebi o título de honra ao mérito, né? Por esse serviço prestado da Câmara. Também aqui a Câmara de Vereadores reconhecendo a sua contribuição para a comunidade, né? E além de ajudar sempre muito a comunidade, a família também é muito importante para você. Portanto, a família me ajudou sempre que possível, né? Tem horas que não dá certo, mas sempre a gente toca para frente. Estamos aí até hoje, já com 2 bisnetas já estão. E temos aí, então, uma história com muitas histórias, né? Inclusive, também na parte de comunicação, a Rádio Imigrante se faz presente no teu dia a dia. Outra coisa, a gente acha que fui eu que comecei o recorde dele imigrante, mas não foi. Eu estou aqui desde outubro de 1900, não, de
É 1998. E aqui começou o programa Recorde do Imigrante, dia 13 de julho de 98. Quem que começou? Foi o ex-prefeito do Ermo, o Zica Cadurim. Ele ficou um mês, 2 lá na Itália e veio e começou. Aí ele foi, de repente ele resolveu ir embora para os Estados Unidos, não vou dizer porquê. E ele me chamou e disse, tu vai. Eu estava indo para a escola ali, não entendia muito, mas nem hoje não entendo muito, mas estou quebrando o galho até hoje. Não acharam um melhor, de certo, né? Estou aí. Com certeza, muita história e muitas histórias na sua vida. Nosso horário aqui está já chegando ao espaço final. Agradeço a participação e por aceitar este convite. E como nós dissemos aqui nos bastidores, aqui dá para fazer quase aí uma série para a televisão, uma série aqui para o YouTube, porque podemos dizer que este foi o episódio 1 da temporada, de várias temporadas da vida do seu Iraci, da comunidade, porque ele tem muita história. Bom. Mas agradeço realmente a sua participação e esperamos ter mais oportunidades de ouvir sobre você. Aqui foi sobre mim, agora tem sobre o que a gente pode falar, sobre a economia da região, tem uma série de coisas, né? Com certeza teremos outros momentos, né? Grazie mille pela tua entrevista. Eu que agradeço aí por aceitar este convite e então conhecermos um pouquinho mais sobre Iraci Scarabelotti. Estamos juntos. Nos encontramos em mais quadros Vozes do Município e você encontra a voz do seu Iraci aqui na nossa comunidade e também pela Rádio Imigrantes FM. Obrigada por sua atenção e tenham aí um ótimo final de semana, um ótimo dia. Arrivederci.